Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stolpe e sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje, no Lista 5, vamos falar de 5 carros que venderam muito bem no início dos anos 2000. Não são os mais vendidos. Não vou falar os 5 mais vendidos porque eu fiz aqui, obviamente, análise entre 2000 e 2005. Se a gente for falar dos mais vendidos desse período, Gol, Palio, Corsa, Celta, Fiesta, Uno. Então, assim, eles vão variando entre eles os mais vendidos. Mas aí a gente só falaria de carros compactos de entrada. Pode ser uma outra lista, mas não vai ser essa daqui. Eu vou falar de 5 carros que venderam bastante e que o pessoal gostava muito entre 2000 e 2005. Beleza? O primeiro não podia ser diferente. Ele foi lançado em setembro de 1999, já com o modelo 2000. É o Gol Geração 3. Né? E o Gol Geração 3 é o carro padrão Brasil, né, gente? Vamos lá. É fácil de manter, é robusto, aguenta o tranco e tinha, na época, obviamente, um mercado gigantesco. Essa geração foi produzida entre o final de 99 e 2005 e marcou a época porque foi o primeiro carro, vamos dizer assim, que popularizou o flex. Né? Não que eu goste disso, mas foi o primeiro carro que popularizou ali o motor flex. O Gol vendeu muito e a própria Volkswagen registra que em 2001 o Gol chegou à marca de 3 milhões e 200 mil unidades. Olha que número, né? Aqui eu trouxe um Gol 1.6 MI G3, 8 válvulas, e com o motor AP 1600, ele nessa época tinha 92 cavalos com 13,8 kg de torque. 0 a 100 dele em 11,8 segundos com 177 de máxima. 10 por litro na cidade, 13 na estrada, não duvido. O Gol era um carro muito econômico mesmo. Eu lembro o Gol Bolinha era extremamente econômico. Enfim, então eu até acredito. Talvez não chegue a 10 na cidade, né? Mas enfim. O Gol tinha 3,88 metros de comprimento com 1,63 de largura. 285 litros de porta-mala e pesava 1.005 quilos. Olha só, eu gosto bastante do Geração 3. O que a gente sabe que é uma bucha, a FIP dele é 11.500, o cara pede 10.500. A gente sabe que é uma bucha, é o cabeçote 16 válvulas, né, do Gol 1.0 16 válvulas. Esse a gente sabe que é treta, inclusive o Jairo da Retífica Projeto postou outro dia um vídeo falando que ele teve que fazer um gabarito para retificar esses cabeçotes, porque não é fácil. Esse exemplar aqui é um 8 válvulas 1.6, tá bem bonito na minha opinião. Eu adoro essas rodas. Essas eram as rodas do GTI, muito legais na minha opinião, pelo menos. Né? E tá aí, ó. É um carro simples, um carro justo, vamos dizer assim. Na época era, pelo menos, né? Eu gostava bastante desse painel e para mim, assim, você pega o painel do Bolinha, era legal. Quando mudou para o G3 ficou fantástico. Quando mudou para o G4 foi um retrocesso absurdo, porque o G4, na minha opinião, foi, nossa, o pior Gol de todos os tempos. Eu gostava bastante desse interior aqui, desse painel. Tá aí, os bancos em ótimo estado de conservação. Esse carro parece muito novo para mim, pra falar a verdade. O carro com 26 anos, 120 mil quilômetros, a gasolina, com ar-condicionado, o que era muito raro, muito raro. Lembrando que o Gol era um carro de entrada, né, gente? 10.500, olha só, R$ 10.500 você pode ter um Gol G3 com ar, direção, vidro, trava, alarme. E aí você vai pagar 70 e tantos mil reais num Mob, num Kwid. Pô, certamente eu vou de Gol, cara. Por R$ 10.500 eu certamente vou de Gol. Não tenha a menor dúvida disso. Pois é. Enfim, o próximo da nossa lista. Lembrando que assim, o Gol era um dos mais vendidos, né? Um outro muito vendido era o Palio. E eu trouxe um Palio, mas assim, eu não trouxe um Gol 1.0 e também não trouxe um Palio 1.0 de entrada, não, tá? Eu trouxe aqui um Palio que eu achei este exemplar está lindo. Eu trouxe um Palio 1.3 MPI Fire LX 16 válvulas, gasolina, 4 portas, manual 2001. Ufa! Ó o nome do carro.
Esse aqui tá com 156 mil quilômetros, o cara pede 36 mil reais. É uma pedida já, né? Enfim, a FIP é 13.600, mas ele tá muito bonito esse carro. E o Palio, gente, foi o cara a cara do Gol na época de ouro ali dos carros compactos, né? Vamos combinar que o início dos anos 2000, ali, final dos anos 90, início dos anos 2000, era a era de ouro, assim, dos carros compactos. Não tem o que falar. A gente tinha, como eu já falei, né? Gol, Palio, Corsa, Uno, Celta, que mais? Tinha o Fiesta, tinha o K... Enfim, tinha muita opção de carro compacto. E o Palio é outro carro que assim, teve 1000 versões, né, e consolidou a Fiat ali no topo de vendas por muitos anos também. Ele foi lançado em abril de 96 e ficou em linha por quase 22 anos no Brasil, passando das 3 milhões de unidades produzidas e vendidas por aqui, o que mostra o tamanho do fenômeno que foi o Palio, né? Este aqui, 1.3 Fire, ele tinha 80 cavalos com 12 kg de torque. O 0 a 100 dele em 12,1 segundos, com máxima de 168 km por hora. Então, assim, estava bem próximo ali do Gol 1.6, né? O Gol era 11,8, 0 a 100, o Palio 12,1, bem próximo. 168 de máxima. Reza a lenda que ele fazia 10,2 na cidade e 13,9 na estrada. Um pouquinho melhor do que o Gol. O Palio tinha 3,74 metros de comprimento, 1,61 de largura, 280 litros de porta-malas e pesava 945 quilos. Esse exemplar eu achei bonito. Esse Palio dessa geração eu não tive. Eu tive uma geração anterior, um 1.5 EL da primeira geração, 96 até primeiro ano. E depois eu tive um 1.3 da próxima geração. Mas era lindo. Esse carro, assim, e eu achei bonito. Eu acho essas rodas muito grandes, né? Vocês sabem que eu, Márcio, não gosto de roda tão gigante. Essas rodas estão maravilhosas nesse carro. A cor desse carro tá demais, mas eu acho muito grande. O carro fica muito duro para andar, né? O interior dele me parece estar impecável. Motor 16 válvulas. Tá aí. É engraçado, né? Pode até ter vidro elétrico na frente, mas o Palio atrás era sempre vidro manual. Este é um ELX, que era não sei se era o top de linha, mas tá aí. Muito legal este carro. Tem uns carros legais nessa loja. Palio muito bacana. Sei lá, eu gosto demais, demais do Palio. Depois eu trouxe um aqui da primeira geração, não faz parte dessa lista, mas tá bem bonito. Eu não sei se eu deixei aqui nos meus carros reservas. Eu acho que se bobear eu tirei. Mas enfim, não tem problema. O próximo, olha só, o próximo é um carro que tem muita gente que ama e muita gente que odeia. Esse é um dos carros muito engraçados porque é isso. Ou o pessoal ama ou o pessoal abomina. Não tem muito meio termo. Nunca tive nem dirigi, mas ele fez muito sucesso. Extremamente bem visto e bem vendido. Estamos falando do Honda Fit. Pois é, o Fit chegou com uma proposta diferente, né? Ele era um carro compacto, mas com cabine e porta-malas que parecia de um carro de categoria acima, tá? Então ele tinha uma solução de espaço ali de bancos, os bancos traseiros, que você rebatia de 500 milhões de formas diferentes, e que fez o carro virar ali o queridinho, né, para a cidade, para a família, enfim. E no Brasil o Fit ele começou a ser vendido em 2003 e foi fabricado até 2021. Pois é. E apesar assim, não era um carro barato, mas no ano de lançamento ele emplacou 15 mil unidades. Em 2004 ele já foi para 29.500 unidades, praticamente dobrou a quantidade de venda. 2005, 35 mil unidades, 34.840 unidades. Então, assim, é um carro que foi muito, muito vendido, mesmo não sendo um carro tão barato, né? Este aqui o cara pede 29.900, a FIP é 28.200. Ar-condicionado, vidro, ABS, retrovisor, papapá, 175 mil quilômetros. O Fit, este aqui eu trouxe 1.5, tá? Ele tinha o motor 1.4 e o motor 1.5, câmbio manual e automático, se eu não me engano, era um CVT. Este aqui, 1.5, ele tinha 105 cavalos com 14,2 kg de torque. O 0 a 100 dele em 10,7 segundos, que me surpreendeu.
0 a 100 na casa dos 10 segundos, 175 km por hora de velocidade máxima. Reza a lenda que ele faz 11 na cidade e 15 na estrada. Ele tem 3,83 metros de comprimento. Ele é menor do que o Gol, gente. O Gol tem 3,88. Pois é. 3,83 de comprimento com 1,68 de largura, 353 litros de porta-mala e pesa 1.050 quilos. Olha só, eu vou falar que eu nunca fui muito fã do Fit. De verdade, é um carro que eu nunca fui muito fã. Mas outro dia eu vi um vídeo, um cara fazendo besteira, tá? Enfim. Mas era um Fit preto com as rodas BBS, bem taluda, assim, né? Grande, devia ser aro 17, sei lá, tipo, carro bem baixinho assim. Me agradou, ficou bonito. Vou falar que ficou bonito. Mas tá aí. É um carro legal, mas não sei, não é um carro que me atrai, assim, né? Vendeu bastante, isso aqui tá precisando de um trato, coitado, né? Essas lanternas toda queimada. E aí você vê assim, essa daqui tá toda zoada, essa daqui tá impecável, né? Ou essa foi trocada, ou o carro ficava só com esse lado no sol. Mas tá aí. E tinha um detalhezinho, né? Que o Fit com a bolinha vermelha era 1.5 e com a bolinha azul era 1.4, acho que era isso. Bom, deve ser, né? Porque esse aqui é 1.5 com a bolinha vermelha. Mas tinha a bolinha vermelha e a bolinha azul no logo. Pena que o cara não tirou nenhuma foto, tipo, porta-malas, os bancos em outras posições, mas eu sei que o banco, acho que o assento sobe, e aí você fica com um vão de 1 metro e pouco de altura aqui dentro. Enfim, tinha várias formas de rebater esses bancos aqui. Sei lá, eu vou falar que não sei se é uma lasanha que eu teria, né? Mas foi um carro que vendeu muito mesmo no início dos anos 2000. Vendeu bastante até ele sair de linha, né? Era um carro bem vendido. Agora, o próximo eu acho muito, muito legal também. É um carro que, assim, eu vou até já colocar aqui, estamos falando da Fielder. Pois é, a Fielder era a Wagon do Corolla, né? E ela foi praticamente assim, foi a perua perfeita, né, para o brasileiro no início dos anos 2000. Lembrando que no início dos anos 2000 ainda não existia essa febre do SUV. Ela veio nos anos 2000, né? Nos anos 2000, acho que veio nos anos 2000, que aí começou a ter mais SUVs, enfim, que começou o pessoal a querer mais e as peruas começaram a sair de moda, né? Mas a Fielder, para mim, foi uma das últimas ali, acho que a última perua lançada foi a Golf Variant, que era um baita carro bem legal, mas a Fielder era um carro, tipo, mas a Golf Variant já foi lançada à tarde. Quando ela foi lançada, a galera não queria mais perua, né? O que é uma pena, eu adoro perua, adoro wagon, mas a perua perfeita dos anos 2000, porque ela tinha a confiabilidade Toyota, né? O nome da marca Toyota, do Corolla, com espaço de verdade e apelo de carro familiar, sem parecer uma minivan igual o Fit, né? E acabou saindo de linha depois de algum tempo para priorizar a produção do Corolla na fábrica. Pois é, mas é uma pena. Na verdade, assim, reza a lenda, né, na indústria que todas as peruas viraram raridade exatamente para priorizar a produção de sedãs e SUVs e coisas do gênero. Este exemplar da Fielder está muito bonito. Ela tinha 136 cavalos, um motor 1.8, 16 válvulas, com 17,5 kg de torque. 0 a 100 dela em 12,4 segundos, com 189 km por hora de velocidade máxima. Reza a lenda que ela fazia 8,8 na cidade e 13,1 na estrada. Não sei, hein? Estamos falando aqui de uma manual, tá? O comprimento dela é 4,46 m com 1,71 de largura. Sempre dou de referência aqui o Corolla atual. Eu esperei chegar na Fielder para falar o número. O Corolla atual tem 4,63 de comprimento, então ela tem 4,46. Ela é 23 centímetros mais curta que um Corolla. E o Corolla tem 1,78 de largura, ela tem 1,71, 7 centímetros a menos. Porta-malas dela de 411 litros, a diferença da Wagon é que
vai até o teto. Não é permitido, mas todo mundo faz, né? E pesa 1.185 quilos. Eu adoro a Fielder, de verdade, assim, para mim o projeto perfeito seria uma Fielder manual, com umas rodas maiores, mais legais, baixinha de leve, motor 2.4 ali ou 2.5 da RAV4. Acabou. Esse para mim seria ali o projeto ideal. Tá aí. Eu gosto bastante desse carro, acho muito bonito. Você vê que assim, é datado, é um projeto, né? Puta, essa iluminação verde é muito zoada, né? Essa aqui era a Fielder de entrada, então ela não tinha nem banco de couro, era banco de tecido, por isso que ela tem um câmbio manual também, né? Mas no geral, o acabamento é um acabamento Toyota, né, gente? Mesmo sendo carro de entrada, o acabamento é maravilhoso. O acabamento da Toyota é incrível. Mesmo sendo carro de entrada, você vê aqui os tecidos na porta, né? Aqui é soft touch. Muito legal esses espelhos elétricos. Tá aí, ó. Vou falar, para mim é um carro honesto. Até hoje, muito bacana. Difícil de você achar uma Fielder pouco rodada. 195 mil quilômetros, que é o que tem essa daqui, para um carro 2005, né? Um carro com 21 anos, é pouco. Porque a galera, assim, era carro de família mesmo e o pessoal viajava, usava esses carros para viajar. Tá precisando trocar esse pneu, mas infelizmente eu não tenho patrocínio, então não posso falar nada. 45 mil reais, a FIP é 38 mil, Canelada 42, 40, mas assim, são carros que. Você imagina um carro com mais de 20 anos, ainda 45 mil reais. De qualquer forma, eu prefiro pegar uma Fielder com 200 mil quilômetros por 45 mil reais do que gastar 70, 80 mil num Mobil, num Kwid. Essa é a minha opinião, né? Aqui você vai ter um baita de um carro legal, espaçoso, confiabilíssimo, com um motor que anda bem, com um baita de um espaço, sem se preocupar em pegar a estrada e não ser jogado para fora da pista passando um caminhão do seu lado. Manja, então assim, para mim isso aqui é muito mais carro do que qualquer um desses novos aí. Porque a gente fala, tipo, o Mobi, Kwid, cara, são carros urbanos, né? Não é um carro para você pegar a estrada. Enfim, mas vamos lá, né? O último carro do nosso lista, 5 carros que fizeram sucesso no início dos anos 2000. Ela marcou uma geração mesmo, tá? Vou falar aqui da EcoSport. Pois é, a EcoSport inventou moda. É a culpa dela, né? Ela foi o carro que popularizou ali o sonho do SUV compacto numa época que não existia SUV compacto, né? Os SUVs eram carros grandes, né? O SUV, sei lá, era Blazer, tinha o que? O Hyundai, tinha qual que era? Veracruz, Santa Fé, que mais? A Chevrolet tinha a Blazer, a Volks não tinha nada, começou a vir a Touareg, que eram carros gigantes, né? Enfim, a Fiat também não tinha nada, a Fiat tinha Palio Weekend na época, né? Então, assim, a EcoSport foi o primeiro SUV compacto. Ela foi lançada em 2003 e era um projeto 100% brasileiro, né? E virou referência no segmento, obviamente. Em 2015, a Ford anunciou 1 milhão de unidades produzidas no Brasil, sendo que 600 mil foram vendidas aproximadamente no mercado brasileiro, 400 mil foram exportadas. Mas é um carro que, sei lá, eu acho legal, eu acho muito bonito. Aqui eu trouxe uma 2.0 16 válvulas, motor Duratec, com 143 cavalos, 18,2 kg de torque. 0 a 100 dela em 10,3 segundos, com 180 km por hora de velocidade máxima se você tiver coragem. 8,6 na cidade, 9,8 na estrada. Tenho minhas dúvidas. 4 metros e 23 de comprimento e 1,73 de largura, 296 litros de porta-mala com 1.220 quilos. Muito pesado. E eu lembro na época que lançou a EcoSport, não na época que lançou, né, um pouquinho mais para frente, ah, meus sogros tinham uma EcoSport e isso foi em 2006. Eles tinham uma EcoSport e
Foi a primeira vez que eu dirigi uma Eco, que eu andei com a Eco, enfim. E eu achava, eu não curti. Na época eu não curti, eu achava o banco muito estreito, eu ficava apertado no banco, e eu era bem mais magro ainda na época. Então, assim, eu achava o banco meio estreito e tinha no quebra-sol assim, tinha um adesivo, perigo de capotagem, de capotamento, alguma coisa do gênero assim, por causa da suspensão e do centro de gravidade muito alto. Aí, assim, desanima você comprar um carro que tem um adesivo assim, perigo de capotamento, né? Complexo. Mas eles tinham que colocar esse adesivo também. Foi o primeiro carro também, eu não sei se foi a Eco. Não, acho que foi a Eco, né? O primeiro carro de linha brasileiro, vamos dizer assim, a colocar o pneu atrás. Depois veio o Fox, né? O Cross Fox, vamos dizer assim. E hoje acho que o único que segue com isso daí, não sei nem se existe ainda, tinha uma Spin, que saía com o pneu atrás também, feia pra caramba. Mas tá aí. A Eco é um carro legal. Para mim, esse é um carro que foi bonito em nas duas gerações, né, praticamente. Era um carro muito bonito. Pode não ser um carro bom, mas bonito ela era. Era bem diferente para a época esse design dela. Fez muito sucesso. E eu gostei, era bem legal, era bem bacana mesmo. Mas era um Fiestão, né? Basicamente. A Eco era feita em cima da plataforma do Fiesta. E aqui, ó. Ó, o adesivo, advertência. Risco de capotagem. Maior risco de capotagem. Né? E tinha a foto do desenho aqui do carro meio de lado. Então, assim, você ter isso, e não é nem com o quebra-sol aberto, é o quebra-sol no estado original dele, fechado aqui, advertência, maior risco de capotagem. Cara, né? Enfim. Mas tá aí. Pá, 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 pá. É um carro bem legal, carro bonito. Quanto que tá a FIP dela? 24 mil, o cara pede 50 mil, não paga mais IPVA, para você que está cansado de sustentar a máquina pública, inflada e ineficiente. Carro lacrado, impecável, funciona tudo, revisão dos 90 mil recém-realizada, freio, suspensão, pneu, bateria, papapá, histórico, nota, enfim, legal. Por gentileza, não me incomodar falando de tabela FIP. Não aceito troca. Meu querido, assim, só você acha que você é esperto, né? O seu carro vale mais do que do resto do mundo. Vamos ver aqui, ó. A média é 25, você pede 50. Você pede 100%, né, a mais do que a média, porque você é especial. Enfim. Mas tá aí. Um carro com 95 mil quilômetros. Eu trouxe, enfim, tinha outras opções aqui. Eu trouxe um GTI G3, o cara pede 110 mil. Eu não coloquei o GTI porque eu achei que aquele Golzinho 1.6 por 10 mil reais estava valendo muito a pena, né? Mas tá aqui, ó. Esse foi o último GTI fabricado, que era o GTI G3. 2.0, 16 válvulas. Neste ano aqui, né? Neste modelo do G3, o cabeçote 16 válvulas já cabia dentro do cofre, não precisou do calombo no capô. Mas tá aí. É um carro muito legal também, muito bonito. Essas rodas, para mim, eram as rodas mais bonitas do Gol, assim, sem sombra de dúvida. A TR4 é um outro carro que vendeu bastante no início dos anos 2000 também. Aqui eu trouxe, tinha uma outra Fielder, deixa eu ver, outro Fit. O Renault Scenic. Renault Scenic também vendeu muito. Era um carro que você via muito na rua, pelo menos em São Paulo, né, gente? Estou falando de São Paulo. É um carro que você via muito na rua. Aqui, ó, R$ 29.800. Aqui é outra Eco. Essa aqui é uma 1.6. O cara pede 26.900. E um outro carro também que fez muito sucesso, que ficou em pouco tempo em linha, mas que vendeu bastante, era um carro extremamente desejado, era o Fiat Stilo, né? Mas é isso aí. Vê se você concorda comigo aqui, ó. 5 carros que fizeram muito sucesso no início dos anos 2000. Gol G3, Fiat Palio, Honda Fit, Toyota Fielder e Ford EcoSport. Fala para mim aqui nos comentários qual outro carro que você acha que fez muito sucesso nos anos 2000 e se merecia aqui uma segunda lista. E lembra de dar like nesse vídeo, isso me ajuda bastante com o YouTube para ele recomendar para outros usuários. E segue o canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais!